Vamos lá, né? Gravação aí do nosso estudo de caso, do meu primeiro estudo de caso. Mas vamos começar então. Sabemos que a Bíblia ela é uma coleção de vários textos, de vários livros de diferentes épocas, usados nas religiões judaica e também na religião cristã, que foi reunido em um cânon. É um produto aí dos anos 70, 80 depois de Cristo. Os livros individuais do Novo Testamento, eles podem ser datados com certa confiança entre o primeiro e o segundo século depois de Cristo. A Bíblia ela é afirmada como um livro de relatos históricos, porque muitos dos seus registros são comprovados através da arqueologia, né? Um dos achados mais importantes dos últimos tempos foram os manuscritos do Mar Morto, em 1947. A partir de então, foi dado início a uma pesquisa que se estendeu até 1956 em 11 cavernas em várias localidades ali próximo ao Mar Morto. Foi encontrado todo o texto do Antigo Testamento, com exceção do rolo de Esdras. O Novo Testamento tem cerca de 24 mil cópias dos originais. O que torna o Novo Testamento uma realidade literária. Na arqueologia, são várias as pedras encontradas que comprovam a veracidade da Bíblia. Comprovam, inclusive, em algumas delas, né, tem relato de nomes de patriarcas, de reis que passaram pela história de Israel. Mas o estudo de caso dessa vez traz o seguinte questionamento: como a Bíblia pode ser um livro atual? Pois bem, vamos lá então. No século XVIII, o iluminista francês Voltaire, ele disse como forma profética que dentro de 100 anos a Bíblia e o cristianismo seriam varridos da história, ou seja, varridos da existência, né? E passariam então simplesmente a fazer parte da história. Mas, segundo o teólogo e pastor batista, o Luiz Saião, depois de um tempo que o citado filósofo morreu, a sua casa foi comprada por uma associação de Bíblias que fez dali um depósito de Bíblias. Voltaire se foi e a Bíblia está aí por aí, né? E muito bem, obrigada. É um livro então que resiste tanto tempo e tantos ataques. Pois é, só pode ser mesmo um livro guardado e protegido pelo autor e criador do universo. Uma marca que mostra a atualidade do conteúdo das Escrituras é a justiça apresentada. No Salmo 119, são 176 versículos destacando a felicidade daqueles que obedecem a essa lei. Já lá no Pentateuco, são 613 leis apresentadas, ou seja, um código civil, não é assim? Onde se encontram os 10 mandamentos, dos quais 4 desses mandamentos, os 4 primeiros, eles são referentes a Deus e os 6 últimos referentes ao próximo. Lei e justiça. Não é isso que mais se busca nos dias de hoje? Por outro lado, nós vivemos uma época em que nos falta liderança e referência, o que nos leva ao livro de Juízes, livro do qual eu estou estudando agora no momento, quando cada um agia de acordo com os seus próprios pensamentos. Não havia lei, não havia liderança, não havia compromisso com normas ou padrão a seguir. Uma sociedade desordenada. Isso não te lembra a atualidade? Questões ambientais também são apresentadas nas Escrituras. Um Deus ecológico que tem zelo com a preservação da natureza. Isso é tremendo. Aí eu te convido a ir comigo lá em Deuteronômio, capítulo 22, os versículos 6 e 7. Lá está dizendo assim: quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos,
Não tomarás a mãe com os filhotes, deixarás ir livremente a mãe, e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e para que prolongues os teus dias. Pensa só, por que deixar a mãe em liberdade, pegar os ovos ou os pássaros, né, os filhotes? Porque essa mãe, ela pode estar gerando outros filhos, e assim a natureza segue o seu rumo. Já em Levítico 25, 3 e 4, está dizendo assim: 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os teus frutos. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Está falando sobre o quê? O ano sabático. Ele devia ser feito de 7 em 7 anos, ou seja, 6 anos de cultivo da terra, e o 7º é dedicado ao descanso e recuperação desta terra. Então, um Deus ecológico que se preocupava e que se preocupa também com as questões da natureza. Um assunto muito atual, muito atual. Recentemente aí tem toda essa polêmica levantada pela queimada da Amazônia. Então, assim, é um assunto que está muito atual. E a Bíblia fala também sobre os cuidados com a natureza. Enfim, a Bíblia é um livro que fala sobre a família, sobre a saúde, sociedade, e fala também de compaixão. O seu maior exemplo e principal personagem, né, que foi Jesus Cristo, nos deixou a lição que a sociedade dos dias de hoje não tem enxergado. A felicidade se encontra na simplicidade e não naquilo que nós podemos comprar ou adquirir com um preço às vezes alto demais, como tem sido no caos dos dias de hoje, não é? A gente deixa o nosso tempo com a família, a gente deixa de cuidar da saúde para correr atrás de uma felicidade momentânea, e que muitas vezes, geralmente, na simplicidade se encontra essa felicidade tão desejada. E a Bíblia fala sobre isso. Há quem pense ser a Bíblia um livro ultrapassado e nada atual. Alguns até mesmo chegam a afirmar que religião é marca de inferioridade ou de ignorância. Fato é que sem uma relação saudável de fé e sem o contato com o Criador, a sociedade adoece e o mundo vira um caos. Então a pergunta é essa: a Bíblia, mesmo escrita há tantos anos, ela ainda pode ser atual? Sim, ela ainda pode ser atual, ela é atual. E existem muitos outros fatores que eu não apresentei aqui. Mas sim, tem como provar. A Bíblia é um livro mais atual do que os jornais, do que a internet, do que tudo que presenciamos nos dias de hoje. Tem alguma dúvida? Procure na Bíblia. Com certeza a resposta está nela. Boa tarde.